Meia-noite. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador, edição da meia-noite, e começamos com o alerta do Presidente da República, que diz que é preciso trabalhar mais na prevenção dos incêndios. Foi na Guarda que António José Seguro lamentou que não saiam da gaveta muitas das recomendações feitas ano após ano para melhorar a prevenção dos incêndios, um lamento manifestado durante a cerimónia que assinalou os 150 anos dos Bombeiros Voluntários da Guarda. Tenho transmitido a necessidade de melhorarmos a prevenção e a capacidade de resposta. O relatório da Comissão Técnica Independente, que avaliou os incêndios de agosto do ano passado e foi revelado há poucos dias, vai no mesmo sentido. E aponta algo ainda mais preocupante. Muito ficou por fazer depois dos relatórios anteriores dos incêndios de 2017. E essas falhas reduziram a nossa capacidade de resposta aos grandes incêndios do ano passado. Foram as palavras de António José Seguro a pedir mais atenção também ao Parque Natural da Serra da Estrela. O chefe de Estado anunciou por esta ocasião a atribuição da Ordem de Mérito à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Guarda, que assinala os 150 anos. Nessa ocasião, os bombeiros pediram ajuda ao Presidente da República para acelerar a discussão sobre a reforma no setor. O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses pediu a Seguro que use a magistratura de influência para tornar a discussão pública sobre o tema mais rápida. Diz que é um apelo de união feito por todos e a favor da causa dos bombeiros. O Presidente da Liga diz que é preciso sentir que o Governo passa das promessas a uma reforma efetiva no setor. Este foi um apelo que não ficou sem resposta. O Secretário de Estado da Proteção Civil assegura que bombeiros e proteção civil são uma prioridade nacional e também do Governo. Rui Rocha falava também nas comemorações dos 150 anos dos Bombeiros da Guarda, em substituição de Luís Neves. Avança que o Governo quer ter, até ao final deste ano, concluída a estrutura jurídico-legal da carreira de todos aqueles que têm contratos de trabalho com estas associações humanitárias, um trabalho que vai ser feito em colaboração com a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários. O Secretário de Estado da Proteção Civil disse ainda que na quinta-feira começou o processo de atualização da tipificação dos corpos de bombeiros, um trabalho que vai conduzir, nomeadamente, à construção dos contratos-programa e também a uma maior sustentabilidade e previsibilidade no financiamento das associações. Falamos agora do Ministro da Administração Interna, que recupera as declarações de António José Seguro. Diz que as chamadas de atenção e reparos do Presidente da República são alertas para poder corrigir aquilo que tem de ser corrigido. Era o que dizia Luís Neves em declarações aos jornalistas este domingo de visita a alguns concelhos atingidos pelo incêndio deste verão que começou em Valpaços. Vejo muito bem, o Sr. Presidente atua no sentido de corrigir e dar nota daquilo que no seu alto entendimento deve ser melhorado. Há de facto um estudo da Comissão Técnica Independente, nós estamos a fazer esse percurso, significa que ainda há questões que têm que ser feitas. O ano passado foi aprovado um grande plano para a Floresta 2050, mas naturalmente as chamadas de atenção aos reparos do Sr. Presidente da República são sempre vistos como uma forma de alerta e para se pensar e poder corrigir aquilo que há a corrigir. Luís Neves recebe com tranquilidade as palavras de António José Seguro sobre a necessidade de melhorar a prevenção dos incêndios em Portugal. O ministro lembrou que este ano se verificaram 2 grandes incêndios no país, em Vozela e Valpaços, e que mais de 95% dos incêndios são combatidos nos primeiros momentos. Sublinha que é mesmo preciso olhar para o combate e para a prevenção. E no momento em que várias polémicas assolam o Governo, a Iniciativa Liberal destaca a falta de governação como a maior preocupação atual face ao Executivo. Para a líder Mariana Leitão, o Governo deixa cada vez mais promessas por cumprir, à medida que também se vai esgotando o financiamento do PRR. Este Governo recebeu a legitimidade democrática dos portugueses com base num conjunto de promessas e com base numa palavra: mudança. E nós não vemos mudança nenhuma. E continua por fazer a reforma da saúde, continua por fazer a reforma da segurança social, continua por fazer a reforma da proteção civil, continua por fazer uma profunda reforma fiscal, continua por fazer a reforma da justiça. Tudo isto está
por fazer. Com uma agravante, é que nós vamos ficar sem o dinheiro do PRR, vamos começar outra vez a entrar em déficit, provavelmente no final deste ano. O que é que vai acabar por acontecer? Vão ser os portugueses a ser castigados, sempre através da via do aumento de impostos. Porquê? Porque este governo, em 2 anos, não conseguiu fazer uma mudança estrutural que nos preparasse para ter um futuro. Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, numa entrevista esta noite à SIC Notícias, a tecer críticas à governação de Luís Montenegro é aquilo que preocupa o partido, acima de qualquer polémica. E a Associação dos Ucranianos de Portugal questiona o PS sobre um deputado que acusa de elogiar a Rússia durante uma viagem ao país, mas o Partido Socialista diz que é uma acusação que não corresponde à realidade. O deputado em causa é José Carlos Barbosa, que está a atravessar a Rússia a bordo do histórico comboio Transsiberiano. Tem feito várias publicações nas redes sociais sobre esta viagem. Ora, a Associação dos Ucranianos em Portugal enviou uma carta ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, em que pede para que avalie as ações do deputado socialista. Contactado pela Lusa, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, diz que esta ação não corresponde nada à realidade e sublinha que o deputado José Carlos Barbosa está a fazer uma viagem privada pela ferrovia entre Paredes e Pequim. O deputado realçou também que José Carlos Barbosa tem votado ao longo dos anos ao lado do Partido Socialista na condenação da Federação Russa e também na defesa da causa ucraniana. E seguimos para a atualidade internacional. Começar com Donald Trump, que revela que está a semi-negociar com o Irão. Uma informação dada durante um telefonema com o portal Axios. O presidente norte-americano diz que os Estados Unidos estão a avançar com calma nas negociações e não há no horizonte novas ameaças militares norte-americanas. Agora, Trump parece querer que a pressão económica aumente no Irão e diz que o país está já numa má situação económica. O enviado do Conselho para a Paz esclarece que não é esperado que Israel saia de Gaza até que o desarmamento do Hamas seja verificado. O Nikolai Mladenov explica que Israel não será obrigado a retirar-se de Gaza, um esclarecimento feito numa entrevista ao canal israelita Channel 12 News. Recordo que hoje Netanyahu anunciou também a rejeição de Israel ao plano de 15 pontos apoiado pelos Estados Unidos. De acordo com este enviado do Conselho para a Paz, a ideia é que haja uma retirada gradual do Hamas. Ainda assim, sublinha que aquilo que é pedido é que Israel não avance além da chamada linha amarela estabelecida em Gaza. Falamos ainda de outro conflito. Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia fará esta semana novos contactos com mediadores, contactos no sentido de apresentar passos e propostas que são necessários dar. De acordo com Zelensky, através de uma publicação na rede social X, a Ucrânia está sempre ativa na diplomacia. Zelensky promete também novos contactos para assegurar pacotes de defesa aérea, novos pacotes a estabelecer. O governante ucraniano acusa novamente a Rússia de falta de vontade para pôr fim à guerra. E abrimos agora espaço nesta edição da meia-noite para falar de desporto em noite grande para o futebol português. O Benfica empatou com o Académico de Viseu por 2-golos no Estádio da Luz. A equipa encarnada entrou a ganhar no campeonato, mas acabou por se ficar apenas pelo empate. Pavlidis e Prestiani marcaram os golos do Benfica. Do outro lado do meio-campo, Ruben Pereira e André Clovis apontaram os golos dos viriatos. Para Bruno Pinheiro, este foi um grande regresso do Académico à Primeira Liga depois de quase 40 anos. Sentimos muito essa diferença de ritmo competitivo, mas dar os parabéns aos jogadores pela capacidade de sofrimento. Soubemos sofrer quando tínhamos que sofrer, tentamos jogar quando pudemos jogar, portanto dar os parabéns e é bom ter o Académico de Viseu na Primeira Liga 37 anos depois e conseguir este pontinho na primeira jornada no Estádio da Luz. São as declarações do técnico do Académico. Confessa ainda que os vizienses beneficiaram de um estádio vazio, algo que para Marco Silva não é desculpa. Para o técnico das Águias, este é um resultado muito mau e por isso há que assumir as culpas. Resultado frustrante, de certeza para os nossos adeptos, como para nós, e nós temos que assumir as responsabilidades. Simples como isso, nós marcámos 2 golos em casa, tivemos uma ineficácia muito grande com as oportunidades que todas criámos, mas não podemos sofrer da forma como sofremos. Esta é que é a realidade. Isso é que é importante nós falarmos e claramente vermos o que temos que melhorar, porque o resto nós não podemos mudar e não adianta despender energia com isso. Portanto, resultado muito mau para nós, assumir a culpa daquilo que foi o resultado. O
técnico Marco Silva a lamentar o empate do Benfica contra o Académico de Viseu. Foram as declarações dos treinadores em registros captados pela BTV. Benfica 2, Académico de Viseu 2 foi o resultado ao fim do tempo. Já o Futebol Clube do Porto entrou a ganhar neste campeonato e venceu o Alverca por 2-0. A equipa de Francesco Farioli começa a defesa do título conquistado na época passada da melhor forma. André Silva e Gabri Veiga marcaram os golos da equipa portista. Para o Alverca, menos sorte, sem conseguir apontar qualquer golo nesta partida. Com este triunfo, o Futebol Clube do Porto está no topo da Primeira Liga. Após o final do encontro, Francesco Farioli dá nota positiva à equipa, que diz ter entrado no campeonato com o ritmo certo. I think we started very well. Before the first goal, I think we entered really with a proper step on the game. After the game became not exactly the one that let's say I was expecting. I as well in this moment of the season maybe it's not that easy to be so brilliant. So I think today we were quite effective, quite efficient. So an important results to start the season with the right speed. Foram as declarações de Francesco Farioli na flash interview da Sport TV. O treinador fala num bom começo antes do primeiro golo, com o ritmo certo neste jogo. Um jogo que, mesmo assim, não foi exatamente aquilo que esperava, mas esta época vai revelar-se um bocadinho difícil, é aquilo que diz Francesco Farioli, mas mesmo assim acredita que a equipa foi bastante eficaz e eficiente e por isso sublinha que é um resultado importante para começar a época com o ritmo certo. Já pelo Alverca, apesar da derrota, Sérgio Ferreira está satisfeito. O técnico do Alverca deixa elogios aos dragões, nomeadamente à defesa. Satisfeito porque viemos à casa do campeão nacional e conseguimos criar oportunidades para marcar. Acho que hoje ficou provado que o Diogo Costa, ou porque é que o Diogo Costa é um dos mais guarda-redes do nosso campeonato e do país e do mundo também. Agora custa-nos muito e estamos tristes pela derrota porque acho que a equipa merecia mais, mas é mesmo isto o futebol e neste momento o nosso pensamento já está na próxima jornada em retificar aquilo que não fomos tão fortes e continuar também a potenciar aquilo em que estivemos bem. É a reação do treinador do Alverca após o final do jogo com o Futebol Clube do Porto. A equipa portista venceu por 2-0. E mais cedo, a volta a Portugal. Alexis Guerrin foi o vencedor da quarta etapa da volta. Venceu na mítica subida à Torre. A quarta etapa ligou o Figueiró dos Vinhos à Covilhã, com a chegada ao alto na Torre. Alexis Guerrin foi o primeiro a cortar a meta após mais de 150 km na estrada. Agora, na classificação geral, o ciclista francês assume a liderança, que pertencia a Rui Oliveira, e passa ele a vestir a camisola amarela. Tem 1 minuto e 26 segundos de vantagem para o segundo lugar. Amanhã a volta à estrada, está de regresso. É dia de contrarrelógio individual, uma ligação de mais de 17 km entre Anadia e Águeda. E é com esta notícia que fechamos esta edição do noticiário à meia-noite. A informação fica por aqui, mas está de regresso já daqui a cerca de um quarto de hora, a antena da Rádio Observador, já com a edição da jornalista Marta Carmelo Nobre, ela que vai ficar aos comandos desta madrugada informativa na Rádio Observador. Da minha parte é tudo. Se vai de carro, boa viagem. Se está quase a sair descansar, bom descanso. Da minha parte, lá está, é tudo. Até lá, fique sempre na companhia da Rádio Observadores. Este programa tem o apoio de BetClick.